Olá, igreja, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor João Paulo Quintela. Tivemos um problema técnico e nesta noite em especial não teremos o vídeo, não teremos a imagem no Diálogos de hoje, tá? Quem está presencial, sejam muito bem-vindos também, que a gente consiga conversar um pouco durante os próximos minutos sobre o 4º capítulo da Epístola de Paulo aos Gálatas, tá? E quem está de forma online, da mesma forma, como de costume, a gente vai abrir para as suas perguntas também. Então, continuem compartilhando aí, deixando as suas perguntas que a gente vai respondendo no decorrer da noite. Hoje, comigo aqui, o Tiago está no computador para evitar qualquer outro problema, mas do meu lado direito, pastor Mano Góes vai estar com a gente mais uma vez aqui, batendo um papo sobre a Epístola aos Gálatas. Boa noite, pastor João Paulo. Boa noite, vou ter que antecipar aqui. Vai lá. Cícero Gelson já será apresentado pelo pastor João Paulo. Boa noite aos irmãos e irmãs que estão aqui presencialmente nesta noite. Deus abençoe você que está nos ouvindo. Devido a esse problema técnico, estamos aí, digamos, em um novo formato, mas continuaremos tratando do texto bíblico, conversando sobre ele. As suas perguntas continuam sendo importantes, você pode mandá-las, o Tiago vai estar aqui recebendo e repassando para a gente, de maneira que a gente não perca o mesmo espírito, a vontade de fazer desse momento um momento de aprendizado, de crescimento, porque é para isso que nós estamos aqui. Grande abraço a todos. Em tempos modernos, em tempos de podcast, você está acompanhando aqui pela primeira vez o podcast Diálogos Bíblicos, tá? Não foi intencional, mas você se liga mais, você fica mais atento quando está somente ouvindo. Como o pastor Mano falou, do meu lado esquerdo, meu querido Cícero Gelson, nosso irmão, nosso companheiro de longa jornada, hoje vai estar com a gente também, para a gente conversar desse texto muito especial de Gálatas, capítulo 4. Cícero Gelson, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, igreja, boa noite, pastor JP, boa noite, Mano, pastor Mano. Fico feliz pelo convite, boa noite aos que estão presencial. Acredito que a imagem foi um livramento, brincadeiras à parte, mas espero que possa conduzir e estar no mesmo espírito, tá bom? Amém. Amém. Vamos lá, gente. Convido você a acompanhar o texto de Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 1, tá? Repito, quem tiver presencial pode fazer a sua pergunta, e você que está online, deixa nos comentários aí, ou nos grupos de WhatsApp, que o Tiago vai repassando para a gente, tá? Gálatas capítulo 4, dos versos do 1 ao 7, tá certo? A gente vai ler, vai se deter nesse texto aqui hoje. Diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém. Lembrando que Paulo escreve aos Gálatas porque está acontecendo naquela igreja algo ruim, algo talvez desnecessário, mas que aconteceu.
o que era? Os gálatas haviam compreendido a mensagem do evangelho, haviam compreendido a necessidade simplesmente da graça de Deus como justificação, porém, com o passar do tempo e de forma rápida, os gálatas estavam aderindo outras doutrinas, estavam aceitando as doutrinas judaizantes, como vai dizer o texto, de falsos mestres, falsos profetas que estavam tentando introduzir na igreja e convencer os irmãos de que eles precisavam utilizar-se de algumas práticas e rituais judaicos para que se pudesse justificar diante de Deus. No capítulo 4, o apóstolo Paulo continua, mas aqui ele faz algo, ele traz uma ilustração sobre as crianças. Agora, o apóstolo Paulo ele vai nos ajudar a compreender, no caso, ajudar os gálatas a compreender a ser adotados, ou o que significa a adoção de filhos, né? O que significa ser adotado por Deus, pelo próprio Deus. E aí, ele vai ilustrar a nossa condição de filho quando ele usa a imagem aqui de um herdeiro de menor, ou uma criança que já tinha recebido, por assim dizer, a sua herança, porém ainda não poderia usufruir de tudo isso. Por quê? O apóstolo Paulo vai falar para um grupo de judaizantes. E, mais uma vez, ele recorre à cultura, recorre à tradição. Naquela cultura, uma criança, ainda que herdeira, ainda que já tivesse direito às suas propriedades, ela continuava debaixo da tutoria, continuava debaixo do cuidado dos tutores. Lembra, semana passada, que falávamos sobre os tutores? Pois é, até 14 anos, eles continuavam debaixo de tutores. E até 25 anos, ele continuava sendo acompanhado por administradores. O texto vai dizer que até o tempo em que seu pai determinar. Geralmente, na cultura, era algo próximo dos 25 anos. Ou seja, essas crianças já eram herdeiras, mas não poderiam usufruir, ou não tinha essa condição de usufruir naquele momento, tá? Aí o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: quando ele vai, mais uma vez, trazer a mente daqueles falsos mestres judaizantes, mais uma vez ele compartilha a cultura daquela época. Quando ele vai falar o seguinte, falando de criança, falando para aquele público, parece que ele está, usando essa ilustração, né? Parece que ele está se lembrando ou colocando diante daquele povo a imagem do povo lá quando estava sendo escravizado, saindo do Egito, debaixo do comando, da tutoria, da administração, da orientação de Moisés. Aquele povo já havia recebido a promessa, estava livre, mas o coração deles continuavam na escravidão. A gente falou aqui em outro momento que o povo recebeu o maná do céu, todos os dias recebia o suficiente. Só que chega uma hora que ele fala, de novo maná, pelo amor de Deus. Aí Deus resolve a parada, mandando codornas ou codornizes. Só que chega uma hora que eles falam, meu irmão, eu preferia ter voltado ou ter morrido no Egito. Da mesma forma, é o que o Paulo está fazendo aqui. Meu povo, assim como uma criança que recebe uma herança, mas que não pode usufruir agora, tem que esperar o tempo determinado, da mesma forma são vocês. Vocês já compreenderam essa palavra, já compreenderam o Evangelho, receberam a promessa ou a herança, mas estão querendo fazer algo para se manterem escravizados. E o que seria aquilo que mantém o povo escravizado nesse contexto? Justamente a obediência à lei. A obediência à lei. A gente pode conversar um pouco mais aqui nesse contexto, quando ele vai falar sobre a plenitude
do tempo, a plenitude do tempo, e aí a gente volta um pouco mais, alguns anos atrás, quando vai perceber esse período que Deus preparou para receber o Messias. Deus preparou todas as coisas para que o Messias viesse a ser revelado. Aí o Paulo vai chamar aqui de plenitude do tempo. Ou seja, Deus preparou tudo, o mundo inteiro, para receber o Messias. A gente vai conversar um pouco mais sobre esse contexto, mas agora eu queria abrir aí para Cícero Gelson, Mano Góes, também trazer um pouco das suas percepções nessa fala introdutória. Cícero Gelson. Bem, tentando contribuir nessa fala, é bem legal porque o que Paulo está orientando, ou trazendo à memória, ou trazendo a orientação que os Gálatas tinham escutado do seu evangelho, na apresentação do seu evangelho, é que a graça chegou até eles. Eu sei que a gente vai falar de plenitude do tempo mais lá na frente, mas é como se Paulo estivesse dizendo, olha só, vocês já chegaram à maioridade, como vocês querem voltar a se tornarem a crianças? Pegando a fala do JP, voltar para debaixo da lei, voltar para viver sobre uma tutoria, é deixar de ser adulto, deixar de ser, chegar a essa maturidade. O que Paulo está dizendo aos Gálatas é, olha, vocês conheceram a Cristo, vocês chegaram a ser adultos, vivam conforme a maioridade que vocês chegaram. Então, retornar a esse pensamento de viver debaixo de um tutor ou de uma lei é voltar a ser criança. Acho que isso é bem desafiador e norteia e conduz a vida do crente para hoje, né, já pensando para esse momento, de pensarmos conforme a mente e a confirmação de aceitar a Cristo como nosso Senhor, de não agirmos como mais crianças, não de forma ingênua, mas de fato assumir que somos pessoas livres na filiação na pessoa de Cristo Jesus, tentando contribuir a priori nesse momento. Seria essa minha fala a momento. Pastor Mano. Legal. A argumentação, então, de Paulo começa com a utilização dessa imagem da vida comum, né, que ele tem bem em mente, que é essa comparação aí entre o filho criança, né, e o servo, e a proposta que, já explicou muito bem o João Paulo, e a proposta que o Gelson nos levantou, né? Tem aí um propósito. Paulo está tentando estimular, Paulo está despertando, né, essa compreensão, está tentando startar na cabeça desses irmãos, dessas irmãs, que o que está acontecendo é um regresso, né? E está tentando apontar para frente, né? Olha, vocês deviam estar aqui, né? Vocês já saíram de lá, deviam estar nessa caminhada. Então, é uma advertência de Paulo. E essa proposta de sair deste mundo da infância para o mundo da vida adulta, no que diz respeito à espiritualidade, à compreensão espiritual, né, está apontando para um tempo onde esta, digamos, esta revelação ou esta maioridade foi apresentada, que é o que ele vai chamar na frente, né, de plenitude dos tempos, né? O tempo proposto, a vida proposta, a mensagem proposta de Deus para o mundo, que é Jesus Cristo, e como ele trouxe, assim, digamos, luz, né, sobre as verdades acerca de Deus, sobre a verdade acerca da fé e do relacionamento do homem com Deus. É o tempo maduro, né, é o tempo propício, né, é o tempo adulto, né, tendo já superado o tempo da infância. Eu diria, uma leitura pastoral nesse primeiro momento, é que a gente, portanto, percebe aí nessa transição da vida infantil, em termos de espiritualidade, para a vida adulta, em termos de espiritualidade, né,
para esse momento de plenitude, né, a gente vê aí, portanto, uma transição, onde a escravidão dá lugar à adoção. Tanto é que ele vai dizer, nesse tempo recente, né, somos filhos de Deus, né, recebemos a adoção de filhos, e por conta dessa adoção recebemos também o seu Espírito, que clama Abba Pai, né? Então esse é o tempo que Paulo está se referindo, dizendo que o tempo passado passou, né? Lógico, é óbvio, o tempo passado já não é mais. E tentando nos levar a essa compreensão de que houve uma transição da servidão, né, para a adoção, né, para o lugar da adoção. Mais ainda, tirou-nos da compreensão rudimentar da vida, das coisas, do mundo, de Deus, e nos levou para um tempo de compreensão mediado pela iluminação do Espírito. Fomos adotados, Deus nos dotou do seu Espírito, derramou o Espírito do seu Filho sobre nós, né? Que é o Espírito da revelação de Deus, né? É a última palavra do Senhor, é o tempo do esclarecimento, né? Onde as velhas coisas estão sendo rompidas. Entenda, a partir de Cristo, o que aconteceu antes, inevitavelmente e automaticamente envelheceu. A vida de Jesus, a mensagem dele, o que ele fala, a interpretação que ele faz das coisas, da fé, da religião, de Deus, né? Inevitavelmente envelheceu tudo, ficou meio que sem sentido. Então Paulo está apelando para isso. Cristo trouxe isso, e vocês estão querendo meio que abandonar essa revelação de Cristo, essa iluminação do Senhor, e voltar para um tempo onde não tinha, né, onde não estava manifesto para a gente essa possibilidade, né? Ou seja, é uma transição da compreensão rudimentar da vida para o tempo da compreensão dada pela iluminação do Espírito. Tentando contribuir, pegando isso aí. Tá saindo, né? Com a vida de Cristo, nós cristãos temos um novo princípio de vida, Jesus. Houve um derretimento de tudo aquilo que a gente pensava que conduziria a nossa vida. Agora é algo muito mais sólido. É a pessoa de Cristo a qual deve nortear a nossa vida. É isso que Paulo está apelando. Olha, Gálatas, agora é muito mais sério vocês abandonarem Cristo após terem encontrados pela essa revelação, e vocês querem abandonar isso, como acho que em Pedro diz, voltar ao vômito, né? Então isso é muito perigoso, que Paulo estava alertando. Agora a consciência de vocês a graça, esse algo mais sólido do que essa tutoria que vocês tinham, né? Então houve um derretimento dessa vida debaixo da lei, para colocar algo muito mais sólido, que é a pessoa de Cristo Jesus. O que é bem legal, e a gente tem acompanhado esse progresso, é que o Paulo vem dizendo, nos capítulos anteriores, ele fala sobre a tutoria, ele fala sobre o professor e tal. Aí agora, nessa progressão, ele fala, lembra que lá atrás existia o tutor que ensinava por disciplina, que é justamente a lei. A lei nos disciplinava para reconhecer a necessidade da graça. Lembra da semana passada que falamos sobre isso? Aí agora ele fala, gente, vocês estão recebendo um presente e parece que vocês estão devolvendo o presente para poder trabalhar e comprar esse presente, ou esse objeto. Ou seja, vocês estão abrindo mão de um presente, que é a graça. Aí ele vai, nessa progressão, ele fala, não é necessário mais aquela disciplina, ou você aprender pela coerção. Já passou o tempo, chegou a hora da maturidade, dessa plenitude, já está na hora de crescermos. E é justamente no capítulo 5, o próprio Filho
que nos traz ou nos torna maduro. O 5 fala assim, ó. O 4 e 5, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. Como é que Cristo, ou que o Filho, nos torna maduro? Como é que ele nos torna consciente disso? Algo que passou da infantilidade para a maturidade, né? A fase madura. Primeiro, diz o versículo 5, nos resgatando da lei. Quando eu deixo de ser treinado ou ensinado através da disciplina, quando isso muda, eu estou sendo amadurecido. Você que cria seu filho na disciplina, que cria seu filho colocando algumas regras, no momento em que você percebeu que ele já estava maduro o suficiente, você tira essas regras, dá uma aliviada, solta um pouquinho a corda, para que você possa perceber até onde ele vai. Então, Cristo nos torna maduro quando ele nos resgata debaixo da lei, nos tirando, né, quando estávamos debaixo da lei, e afasta de nós a penalidade, ou seja, a dívida, porque o próprio Cristo já pagou. O texto fala o seguinte: todos nós estamos debaixo da lei, todos. Ou seja, nós precisamos cumprir a lei. Só que tem um detalhe: ninguém consegue cumprir a lei. O que foi que aconteceu? Deus preparou o tempo, ou seja, a plenitude, para enviar o seu filho nascido de mulher para pagar por nós a dívida. Ele já pagou a dívida por nós, ou seja, nos libertou, nos redimiu, nos amadureceu, nos tornou apto a uma vida de liberdade. E também, ainda no versículo 5, quando ele fala sobre a adoção de filho, lá nesse mundo, né, greco-romano, lá nessa época, um homem, um rico, alguém que tinha posses, que não tivesse filho, ele poderia comprar um escravo. E a partir daquele momento, não só comprar, ele poderia adotar um escravo como filho. E óbvio, a partir daquele momento, o escravo teria direito a toda aquela herança. É um paralelo, é uma ilustração do que Cristo fez por nós. Éramos escravos, só que ele decidiu nos adotar. O próprio Deus nos adotou como filhos. E aí temos esse rico privilégio de recebermos a condição de filhos, tá? Então, também falando um pouco sobre esse versículo 5, e a maneira como o filho nos torna maduros. Falando nisso, já estamos ao vivo também com a imagem, tá? Então, você que está nos acompanhando de forma online, Cícero Gelson, do meu lado esquerdo, Mano Góes, do meu lado direito, e eu sou João Paulo Quintela. O Tiago foi que conseguiu corrigir aí, está do lado de lá da câmera, e um pessoal também está de forma presencial. Mano Góes, quer compartilhar algo mais com a gente, fazer mais algum complemento, enquanto a gente vai caminhando nos versículos? E se tiver pergunta aí, tá, Tiago? Pode trazer para a gente. Bom, Paulo vai progredindo na sua argumentação, né? Então, ele fala dessa ideia do filho, do escravo, fala da plenitude do tempo, da maturidade que tem em Cristo, né? E é engraçado, Paulo, a gente tem que entender bem o pensamento dele. Ele está falando de um filho que não tem poder, né? Que tem direito, mas não tem poder, que é a criança, né? Quem o conduz é o seu tutor, né? Que dá os seus passos em direção à sua maturidade. E ele compara isso, né? Por isso ele vai dizer, assim como nós, né? Vai comparar também a um tempo
onde a gente tinha essa mesma experiência desse filho que tem direito, mas não tem poder, né? E então ele vai dizer que chega o tempo o tempo da luz, o tempo da revelação de Jesus Cristo. A gente agora não é mais escravo, né? A gente é filho. É engraçado que ele vai usar a imagem, a figura do filho em dois momentos com duas ideias diferentes, né? A primeira é o filho que não tem nenhum poder de decisão, né? E na segunda vez, quando ele utiliza a ideia do filho, já é com outra ideia, né? Ele já é agora um filho que está vivendo uma experiência totalmente nova e amadurecida, né? Isso. Que é a fé cristã. Por isso, no 7 diz assim, vocês não são mais servos, mas sois filho. E se és filho, também são herdeiros de Deus por Cristo. Não qualquer herdeiro, porque a criança também era herdeiro, mas não tinha direito a usufruir da posse, né? Isso. Entendo que esse herdeiro dele aqui já é um herdeiro maduro e capaz de usufruir daquilo que ele recebeu. Ou seja, a maturidade em Cristo, né, nos deu condição de usufruir do projeto de adoção de Deus, de cada um daqueles que creem nele, e assim viver a experiência de ser filho de Deus, de caminhar com Deus, de estar amadurecido para viver a experiência da fé. Por isso que ele fica estarrecido com a situação dos Gálatas, né? Porque para ele é meio absurda. Aí no versículo 8 ele vai dizer: quando vocês não conheciam a Deus, vocês serviam aquilo que por natureza era Deus, mas agora conhecendo a Deus, ou sendo dele conhecido, como vocês se tornam outra vez debaixo desses rudimentos fracos e pobres, que é a grande decepção de Paulo. Vocês caminharam muito para estarem vivendo essa experiência empobrecida de fé, né? De espiritualidade. Paulo está, sem dúvida, decepcionado. E se no argumento anterior ele utiliza a figura do filho, né, da criança, que a gente chamou aqui de a era infantil, né, a era de criança, eu diria que aqui tem a era das cavernas, né, do mundo espiritual, né, quando se viam aquilo que para eles era um Deus, aquilo que faziam Deus. E aí parece-me que é uma linguagem bem mais gentílica, né? Tem mais a ver com os gentios, né? E com os judaizantes, mas tem a ver com os gentios, que vinham de uma experiência pagã de vida, né? Que vinham de uma experiência de ídolos, né? E nesse período de idolatria, eles se viam a vários deuses, sem dúvida alguma, né? E daí, parece que aqui ele junta essas duas realidades, né? Na fé dos Gálatas, né? Judeus convertidos, gentios convertidos, os judaizantes querendo converter os gentios convertidos, e aí ele faz um apanhado do passado dessas pessoas. Ou, vivendo uma experiência judaica, mesmo tendo, a gente não pode negar isso nunca, né? Mesmo tendo uma experiência muito boa, de moral elevada que a lei trouxe, mas mesmo assim infantil. E os gentios vindo de uma experiência pior ainda, né? Pior ainda, baixo senso de moralidade, quase nenhuma percepção do Deus verdadeiro e único, uma visão politeísta da vida, viviam de fato escurecidos, né? Viviam longe, distante, né? Viviam o que eu estou chamando de a era das cavernas da espiritualidade. Paulo foi muito mais longe. E o que Paulo está dizendo é que, independente desses caminhos, dessas origens, vai redundar na mesma coisa, né? Cristo foi quem trouxe a luz, seja para os gentios, seja para os judeus. E negar isso agora é regredir muito. Se o gentio começa a regredir, se o convertido judeu começa a regredir, voltando para um tempo da lei, o que vai acontecer com os convertidos gentios?
que o passado deles é bem pior, né? É um passado idolátrico, é um passado bem distante de Deus. Então, assim, olhar para trás nunca fez bem a ninguém, né? Nosso caminho é sempre seguindo em frente. E Paulo, portanto, está decepcionado, fica claramente notório no texto que ele está apreensivo. Por quê? Porque a fé cristã nos fez ver o que a gente não via com naturalidade. Viu de uma outra maneira. Cristo nos trouxe uma outra forma de ver o mundo, de compreender Deus, de entender o projeto de Deus, de viver a experiência com Deus. E toda essa conversa aqui de Gálatas, toda essa confusão, para Paulo ele é meio absurda, gente. É assim, ó, quando Paulo escreve Gálatas, ele não escreveu como quem escreve um livro pensando aqui num tema, no seu lugarzinho guardado, pensando, raciocinando e colocando as coisas em ordem, né? Ele está apreensivo, ele está recebendo notícia ruim, né? E ele está com o coração aflito, e a igreja dele, as ovelhas dele, e ele está de fato querendo compreender isso. Está apreensivo porque isso significa um retrocesso e um problema grande para a vida daquela igreja, daqueles irmãos, que Paulo tem uma afeição muito grande, isso fica claro. Apesar dele ser bem duro nas palavras, mas ele tem uma afeição muito grande pelos Gálatas, porque é a igreja que ele começou, os irmãos que ele evangelizou, que ele anunciou o evangelho, que ele ensinou as primeiras letras, né, da fé cristã, e agora estão envolvidos nisso. Paulo está muito aflito. A carta, aliás, quase todas as cartas de Paulo são escritas dessa maneira, né? Então é num tom e num contexto bem pastoral. Então a gente não espera realmente tudo muito organizadinho da parte de Paulo, não. Ele realmente está deixando o coração falar, é como um pai que está orientando o seu filho diante de uma dificuldade que ele está enfrentando. Não, no momento, tentando contribuir nesse momento dessa fala, o que a gente pode perceber é que retroceder à lei, porque o que a lei pode gerar em nós? Ela pode gerar em nós uma formação de identidade. E a lei tinha isso, né? Só que a graça de Cristo, a pessoa de Cristo, aí eu me lembrei que a gente fez o diálogos lá do livro do Tim Keller, Ego Transformado. Nada que eu busque para me auto-identificar vai suprir essa necessidade. A minha identidade é encontrada somente na pessoa de Cristo. Eu só consigo, de fato, reconhecer quem eu sou quando conhecendo a Cristo. É como se Paulo já tivesse apresentado isso, dito para os Gálatas: olhem, vocês têm a identidade de vocês, não nos esforços de vocês, não na compreensão de vocês, como o pastor Mano falou. Os gentios tinham uma moral lá embaixo. Os judeus, por mais que tentassem seguir todo aquele código de lei, não conseguiriam identificar ou lhe dar certeza de fato que eles herdariam, né? Estariam no seio de Abraão. Mas a identidade se encontra na pessoa de Cristo. E o que Paulo está dizendo é: vocês estão deixando essa identidade revelada a vocês em Cristo para tentarem ou para voltarem a guardar meses, dias, como vai falar no versículo 10, guardar meses, como se isso rotulasse a minha pessoa. Não, isso é que me rotula como servo de Cristo. Não, o que me rotula é confessar a Cristo. Ele que é essa luz, Ele que é essa revelação. Então, reconhecer isso e se agarrar a isso é que nos identifica como servo, como filho. E aí um acréscimo eu não preciso mais chegar a Cristo chamando de Senhor, mas chamando de Pai. O Ricardo Barbosa, no seu livro Espiritualidade, fala sobre espiritualidade, ele fala que
Nós precisamos retornar à espiritualidade de ser filho, voltar a se apegar a esse espírito que confessa, Abba, Pai. Eu acho que a gente ainda está tratando que Deus como nosso Senhor, punindo, se eu fizer isso, acontecer isso comigo, se eu não aceitar isso, se eu não fizer isso correto, eu vou receber isso. Não, precisamos de fato tomar posse dessa vocação de filhos, a qual a gente ganhou por meio da pessoa de Cristo Jesus. Chamar Deus de Abba, Pai. Isso é uma nova maneira de se relacionar com Deus. Acho que é isso que eu queria falar. Legal. Se o Mano me permite, eu queria também retornar a esse ponto que o Gelson trouxe, porque eu acho fundamental para esse contexto, assim, fundamental para esse texto em si. Primeiro, no versículo 5, se eu não me engano, né, a gente já leu aqui, ele vai falar sobre 4 e 5, né, a plenitude, pelo nascido de mulher, veio para nos redimir. A obra do Filho, nesse caso, a obra do Filho é independente de nós, acontece de forma externa, é fora. Cristo fez por nós, já está feito. Não foi em mim, foi por mim. Não foi em mim, foi para que eu pudesse ser liberto da escravidão do pecado. Só que no versículo 6 ele fala, e enviou o seu Espírito, ou o Espírito do seu Filho, ao coração de vocês. Aqui não. Aqui a obra do Espírito já é em mim, já é interno, já não é mais externo, já não é mais invisível, já não é mais impalpável. Não sei nem se existe essa palavra, mas é dentro de mim. Eu já consigo sentir, eu já consigo me apaixonar, sabe? Ele fala aqui, ó, e clama. Cara, clamar é um grito apaixonante, é um grito confiante, sabe? É algo quando a gente fala de acreditando, de ter certeza. Clamar, clama. E ele não clama qualquer coisa, como falou o Cícero Gelson, ele fala Abba, Pai. Abba, Pai. É na linguagem infantil. Olha que louco, né? Paulo questiona o filho que já tinha herança, mas que não tinha o poder sobre a herança. Depois ele fala da maturidade necessária a partir do seu filho, e quando vem o Espírito do Filho, ele fala, esse Espírito vai te ajudar a clamar de forma apaixonante, na linguagem infantil, paizinho, papai. Olha que louco, olha que maravilhoso. O Espírito Santo de Deus nos guia, nos direciona a expressar de forma confiante que Ele pode nos ajudar. É uma criança que fala, sei lá, está com dúvida de qualquer coisa, está com medo talvez, e fala, papai, mamãe, sabendo que o papai e a mamãe vai ouvir, vai ajudar, vai contribuir. Olha que coisa linda, o Paulo está falando, gente, o Espírito do Filho habita no coração de vocês e orienta a clamar, Abba, Pai, paizinho, papai. O clamor aqui, pelo menos é como eu vejo, sinto e percebo isso, é de fato um clamor confiante de que ele está ali. O pai está lá, a mãe está lá. Não é um grito de desespero, me ajude alguém não. É um grito confiante de que ele está do meu lado. Ele está aqui, disposto a me ajudar. Minha mãe, meu pai. Abba, Pai, paizinho. Então, assim, eu acho esse texto espetacular para a gente meditar. Tem todo o contexto teológico, lógico que tem. Mas eu não posso esquecer do contexto inspiracional, o Espírito Santo de Deus, que me faz me apaixonar pelo intelecto, tá? Pela emoção, pela certeza e convicção, e clamar sim, no meu dia a dia, na minha vida, Abba, Pai, Abba, Pai. Legal demais isso aí. Muito bacana mesmo, quando ele faz. Show de bola, João Paulo. É como se ele estivesse apelando para duas dimensões dessa filiação, né? O filho maduro, capaz de compreender,
e não ser levado por questões tão, ele vai dizer, pobres, sem sentido, né? Fábulas, né? Mas ao mesmo tempo apela para um outro lado dessa paternidade, dessa filiação, né? Que é esse sentimento de dependência, o sentimento de filiação mesmo, de devoção. Apela para essas duas áreas, né? Criança, né? Amadureça, pense, né? Filho, amadureça, pense, né? Mas ao mesmo tempo, filho, não esquece do relacionamento pessoal, íntimo, né? Dependente do Senhor, porque são duas dimensões realmente que ele traz aqui da mesma situação, da filiação. Muito legal, João Paulo. Show de bola. Falando isso, né? Quando a gente olha para uma criança, a gente consegue perceber. Não pensando, a gente pensa que adulto, se chegasse à idade adulta, é ir para uma casa, isolar-se do pai e mãe, né? Isso chegou-se à compreensão de adulto. Certo que a gente tem que chegar adulto, mas quando a gente olha para a vida da criança, ela necessita estar no ambiente dos relacionamentos com o pai, com mãe, com tios, primos, vós, porque aquele ambiente, aquele relacionamento ali, aqueles vínculos são fundamentais para que ela possa ter vida, né? E nesse relacionamento de Jesus, ou nessa nova maneira de se relacionar com Deus, acrescentando essa palavra Abba, Pai, isso foi um estilo próprio do Filho. E ele nos garante que a gente pode chegar para Deus e chamar da mesma maneira que ele se relacionava com Deus, com Abba, Pai. Isso não é uma coisa criada de Paulo, não. Isso foi próprio Jesus que falou. Abba, Pai. Isso é uma nova maneira de se relacionar com Deus. E esse mesmo Espírito que testificou isso em Jesus, está testificando na gente agora, nessa nova maneira de introduzir no nosso quarto, onde nós estiver, Abba, Pai, meu paizinho. Acho que isso não pode perder de vista, não. Acho que isso tem sido esquecido, essa filiação, né? Um ponto que eu acho interessante, o pastor Mano tocou nesse assunto, e aí, cara, eu penso que essa passagem, né, esse texto aqui, pelo menos, eu penso que o ponto principal do Paulo, além do Abba Pai, está nesse versículo 10, 9. Ele fala assim, vou ler o 8 e o 9, tá? Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que, por natureza, não são deuses. Mas agora, olha que massa, o versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, aqui ele fala depois? Ou melhor, ou seja, tem algo ainda melhor do que isso. Não são vocês que conhecem a Deus. Ou melhor ainda, sendo por Ele conhecido. Sendo por Ele conhecidos. Como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Eu penso o seguinte, que o Paulo está dizendo aqui para mim, para os Gálatas, para você, coloca na tua cabeça que você é conhecido dele. Ele te conhece por completo. O que me faz abrir mão, segundo o apóstolo Paulo aqui, de não voltar a fazer o que eu fazia, ou adorar o que eu adorava, ou cultuar os deuses que não são o Jesus Cristo de Nazaré, é eu saber que ele me conhece. Não é o quanto eu o conheço, mas é ter convicção. Paulo está dizendo aqui, mas agora, conhecendo Deus, ou melhor ainda, sendo conhecido por Ele. Como é que vocês estão querendo voltar aos rudimentos fracos, aquilo que não tem futuro, aquilo que não tem poder? Vocês querem ser escravizados por eles outra vez? Ou seja, a gente precisa ter em nossa mente, e aí é um desafio, tá? Já seria uma aplicação, tá? Compreender, ter consciência, convicção de que Ele nos conhece. E como Ele nos conhece, não adianta eu querer mascarar, querer mostrar para Ele que eu sou bonzinho, querer mostrar para Ele que eu estou fazendo um bocado de coisa para convencê-lo.
Não adianta, não precisa, ele me conhece, ele te conhece. E isso é o suficiente. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 4, versos 3 e 4, ele fala assim, eu acho que é 1 Coríntios, se não for o segundo, ele fala assim, cara, eu não estou preocupado com o que vocês pensam de mim. Na verdade, eu não estou nem preocupado com o que eu penso de mim, porque o que faz a diferença é o que Deus pensa de mim. Deixa eu abrir aqui, 1 Coríntios capítulo 3, ou capítulo 4, deixa eu só ver se é isso. Eu penso que é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui para essa galera, sabe? 3 e 4. Isso mesmo. 1 Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4 diz assim, ó. Pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu a mim mesmo julgo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo.